E aí, pessoal do primeiro ano, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de física. Agora é a vez do módulo 18. Vamos falar sobre movimento uniforme agora. E antes de continuar, gostaria de dizer o seguinte: a gente começa o módulo 18 agora com movimento uniforme. E os próximos módulos, até o módulo 23, ou seja, o 19, o 20, o 21, o 22 e o 23, vão tratar do mesmo assunto de movimento uniforme, só que a cada módulo que a gente for passar, a gente vai encontrar exemplos de exercícios que são um pouco diferentes. Ou seja, cada módulo novo, embora tratar do mesmo assunto, vai tratar com uma abordagem diferente. Então, assim, normalmente o nosso vídeo aqui vai ser jogo rápido. Espero que vocês estejam acompanhando aí pela apostila, completando certinho, para a gente poder olhar isso aí na hora que a gente voltar. Também espero que vocês tenham a consciência de que estudar à distância não é difícil, mas não é fácil, melhor dizendo, só que você tem que se dedicar para ficar o menos difícil possível, né? Fazer exercício, olhar o TC, mandar dúvida para mim. O primeiro ano é a única sala que ainda não me mandou dúvida. Mas enfim, vamos começar. É o seguinte, a maior parte do conteúdo a gente já viu em se tratando de velocidade média, certo? Eu lembro de falar para vocês nas aulas de velocidade média que velocidade média não representa a velocidade real do movimento necessariamente, mas que existe uma situação específica em que a velocidade média é a velocidade real do movimento, e essa situação específica é a situação do movimento uniforme, ou seja, a gente chega numa situação em que calcular a velocidade média calcula a velocidade do movimento justamente por causa dessa primeira característica. O movimento uniforme é um movimento cujo módulo da velocidade é constante, ou seja, você vai estar sempre com a velocidade no mesmo valor. Por isso, calculando a velocidade média em qualquer pedaço, em qualquer deslocamento em movimento uniforme, você vai calcular a velocidade real do movimento. Lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT, e que essa velocidade pode ser medida em metros por segundo ou quilômetros por hora, a gente já falou sobre isso. No final das contas, cada característica dessa é amarrada na outra, entendeu? Uma vai puxando a outra, porque ter aceleração nula significa exatamente ter módulo de velocidade constante. Existem outros tipos de acelerações, mas a gente vai ver isso em módulos mais para frente aí no segundo bimestre. Outra característica importante é que a função horária dos espaços para o movimento uniforme é do primeiro grau e ela vai seguir esse molde, onde S é uma posição qualquer, S0 é a posição inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Nessa relação a gente tem duas constantes, né? Dois valores fixos. O S0, que representa a velocidade, que representa a posição inicial, né? Onde o móvel está no momento em que você começa a observá-lo, e a velocidade, V, que realmente não vai mudar ao longo dos trajetos. Agora, tempo variando, para cada tempo eu tenho uma posição diferente. Função horária do primeiro grau, toda vez que eu tiver que definir a função horária de movimento uniforme, eu vou usar esse molde aqui. Outra característica muito marcante dos movimentos é a capacidade que a gente tem de distribuir suas características específicas em gráficos, né? Agora, como eu sempre falo, você tem que prestar muita atenção no que os eixos dizem. Os gráficos cinemáticos vão trazer necessariamente o tempo no eixo horizontal, mas você tem que prestar atenção que ora o gráfico pode representar a posição, ora ele pode representar a velocidade. Olhar isso vai evitar que você cometa algum erro de interpretação. Você tem aqui o movimento uniforme representado por um gráfico posição versus tempo, que é uma reta, ou seja, toda vez que o gráfico posição versus tempo for uma reta, você vai ter um movimento uniforme, também é um ponto forte de caracterização. Sempre esse ponto inicial aqui, como não existe tempo negativo, vai ser a sua posição inicial. E a diferença entre esses dois gráficos é aqui que eu tenho um movimento progressivo com a velocidade positiva e aqui retrógrado com a velocidade negativa. Aliás, esse movimento poderia ser representado de um outro jeito, igual a esse gráfico aqui, ó, que mostra a velocidade se comportando com o tempo, daquele jeito que a gente acabou de dizer, ela é constante, olha só, ela não muda.
A diferença desses dois gráficos é que aqui você tem um valor constante positivo, aqui você tem um valor constante negativo para a velocidade. Bom, em termos do gráfico velocidade versus tempo, existe uma propriedade muito importante, que é sobre calcular o deslocamento usando a área do gráfico, da seguinte forma. Definindo quaisquer dois instantes, e portanto um intervalo de tempo, você consegue fazer a definição do deslocamento pela área do gráfico, tanto quando a velocidade é positiva, quando a velocidade é negativa. A única diferença é que, nesse caso da velocidade negativa, você vai gerar aqui um deslocamento negativo. No caso da velocidade positiva, um deslocamento positivo. É só uma questão de você prestar atenção. Gráfico velocidade versus tempo. A gente tem a área do gráfico em relação ao eixo dos tempos, me dando o deslocamento, certo? Bora fazer alguns exercícios.